visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Primeiramente, meus amados irmãos e irmãs, temos que observar a data do livro. Foi escrita aproximadamente entre 700 e a 680 a.C. Tá? Essa é aproximadamente a datação do livro. Isaías, ele era de uma família influente em Jerusalém, tá? Uma realeza. E esse homem aqui, o Isaías, ele foi contemporâneo, ele viveu nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que são os reis de Judá. E o próprio profeta Isaías aqui, a gente pode citar aquele episódio em que o rei Ezequias buscou resposta em Deus, e Deus usou Isaías para profetizar para o rei Ezequias sobre quando Judá estava cercado pela Síria. A gente lembra desse episódio? E também nos dias de Uzias, Jotão, Acás, enfim, o profeta Isaías, ele profetizou durante esses reis, tá? O seu ministério, ele durou mais de 50 anos, então bota aí, mais de 50 anos ali, um ministério firme, em que, se você olhar para o cenário de Judá e Jerusalém, a vida espiritual dos habitantes de Judá e Jerusalém não eram pessoas que estavam andando retas no caminho do Senhor. Muitas delas estavam andando segundo a outros ídolos, praticando vários tipos de pecado. Mas Isaías, ele, durante mais de meio século, ele profetizou, foi usado por Deus, e assim seu ministério foi cumprido. Segundo a tradição, o profeta Isaías, ele foi morto cerrado. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11. Isso aqui é só um panorâmico aqui sobre a vida de Isaías. Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Todos acharam? Por favor, leia. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo rei, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e capim de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Então, dentro desse versículo aqui, a gente pode observar que, segundo a tradição, o profeta Isaías foi morto cerrado. E alguns dizem que foi no período do rei Manassés, que era um rei ímpio, maligno, que bem provável que ele, segundo a tradição, que ele foi morto aí a mando do profeta, do rei Manassés. Quando a gente vai olhar para esses reis aqui, quando ele vai profetizar sobre os reis de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, não sei se os irmãos já leram aqui no livro dos reis de Israel, sobre os reis de Judá. Tem um rei chamado Uzias, e esse rei Uzias aqui, irmãos, Deus, de uma forma soberana, fez o reinado dele ser muito próspero, muito fortalecido, um reinado muito poderoso, mas que esse rei Uzias aqui, ele fez uma coisa que não deveria fazer. Quando ele exaltou o seu coração, quando ele transgrediu a lei do Senhor, querendo fazer serviço de sacerdote.
foi quando ele foi teimoso em querer levar incensário para dentro do templo, esse rei Uzias, e aí mais de 80 sacerdotes resistiram firmemente para ele se retirar do templo, que não era serviço dele, e ele foi atacado de uma lepra, bem aqui na testa. E aí ele teve que morar numa casa separada até o dia da sua morte. Abra aí, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 15. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 15, versículo 5, olha o que diz aí. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais sábios de Azarias, e tudo que fez porventura estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Só termino, obrigado, tá, gente? Se os irmãos quiserem ver com mais detalhes sobre o reinado de Uzias, está lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 26. Tá? Ele fala um pouco sobre o seu reinado, o seu exército, as suas vitórias e também a sua queda espiritual, né? E o que ele fez, o motivo na qual ele ficou leproso, e aí ele viveu numa casa separada, né? Temos aqui Jotão, que era o seu filho que acabou ficando no encargo de cuidar do restante dos dias do seu pai, Uzias, e após Jotão veio um homem chamado Acais. Esse aqui foi um dos reis mais perversos e ímpios, malignos que teve em Judá, tá? E logo depois teve Ezequias, um rei piedoso, um rei que fez várias reformas espirituais, religiosas. E assim o profeta Isaías viveu no período desses reis aqui do reinado do sul. Tá bom, meus amados? Vamos voltar agora no livro de Isaías novamente. Vamos voltar aqui para o capítulo 1. Vamos analisar aqui no capítulo 1 a condição, a situação de grande pecado em que Judá estava vivendo, porque, como eu falei, Isaías, ele, no decorrer daquela sociedade onde estava vivendo, Judá e Jerusalém estavam completamente vivendo de uma forma impiedosa, de uma forma adúltera espiritual, e ele foi chamado para profetizar sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre as nações vizinhas, juízo de Deus contra as nações. Você vai ver trechos, profecias sobre o Messias e tal, mas você vai ver muito desse livro, o juízo de Deus sobre as nações, sobre Israel e sobre Judá, as profecias contra essas nações. Vamos ver aqui no capítulo 1, olha o que diz aqui no versículo 2: ouvi, ó céus, e preste ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura de Sodoma, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o profeta Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do seu Deus. Mas o meu povo não tem o meu conhecimento. Por quê? Porque justamente esse povo aqui havia prevaricado, havia adulterado, havia andado segundo os seus pecados. Um exemplo disso, vamos voltar novamente nos livros de Reis de Israel, no segundo livro. Vamos voltar aqui de novo.
Desde 15. Isso. Olha o versículo 4. Lê o versículo 4, por favor. É 15:4. Não somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso dos altos. Agora, olha o capítulo 15, versículo 35. Isso no rei de Uzias. Agora, no reinado de Jotão, olha o versículo 35. Não somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso dos altos. Este ficou a porta alta da casa do Senhor. Agora, olha o reinado de Acais. Lê no capítulo 16, no versículo 2 até o versículo 3. No capítulo 16, versículo 2 ao versículo 3. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Então você vê que tanto no reinado de Uzias, Jotão e Acais, ainda que tiveram dois reis piedosos, ainda que Uzias e Jotão fez o que era reto ao Senhor, ainda tinha muita gente lá que sacrificava nos altos, nos bosques, nas árvores, a outros deuses. Então, ainda que tivesse rei piedoso, temente a Deus, ainda tinha uma parte do povo que ainda adorava, que ainda sacrificava. Sendo que o pior foi quando o Acais começou a reinar. Esse homem aqui, ele começou a fazer pior. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, cometeu abominações, até o seu filho fez passar pelo fogo. Então você acha que quando Deus, olhando para Judá, olhando para Jerusalém, vê como está o estado espiritual daquele povo, você acha que isso ia passar batido? Você acha que Deus ia deixar o povo ainda continuar segundo o seu percurso da sua vida? Não, iria vir o castigo, e esse castigo seria o cativeiro. Tá? Vamos voltar aqui no livro do profeta Isaías. Lê alguém, por favor, versículo 4, 5, 6, 7. Lê alguém. A destinação pecaminosa, corpo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser ferido, visto que continua sem rebeldia. Toda a cabeça está doente pelo coração que vê, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. São, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão dos estranhos. E aí, Solta aí. Aqui você já tem o estado, como eles estão aqui, Judá e Jerusalém. Está descrito aqui. É isso que o profeta Isaías está vendo. É isso que o profeta Isaías está vendo em Judá, a situação deles. Não há ninguém sã, não há ninguém com a cabeça sã, o coração está fraco, eles estão andando nos seus pecados, deixaram o Senhor, tanto que o texto mostra que vocês deixaram o Senhor, o Santo, vocês transgrediram, vocês adulteraram. Então assim, Isaías está relatando aqui o que ele está vendo, o que ele está vivenciando, e não vai falar assim: eis que te digo, povo meu,
amo você, Deus ama vocês. Não, Deus está dando a verdade para o profeta Isaías, pelo estado que eles estão espiritualmente, moralmente, fraco, debilitado, andando em pecados malignos, adulterando espiritualmente, sacrificando a outros deuses. Então não está dando mole não, mas ele faz esse raio-x, esse diagnóstico, olhando a situação que como Judá estava. Agora, olha aqui um texto interessante, que no versículo 8 diz assim: e aí, filha de Sião, como cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Uma choupana no pepinal é aquela casa com a telha cheia de palha, uma casa solitária. E é assim em Judá, solitário, desolado, sem amparo do Senhor. Se o Senhor dos Exércitos não deixasse algumas remanescentes, seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Isso aí Isaías falando, se Deus deixasse um descendente, porque quando Judá ele é levado cativo para a Babilônia, ainda ficou um restante do povo na terra ainda. E depois de 70 anos, voltaram para Judá e Jerusalém, para reconstruir o templo. Mas se Deus não deixasse um remanescente, aí Isaías diz, seria como Sodoma e Gomorra, não ia sobrar ninguém, tirando no caso Ló ali, que foi salvo, mas não ia sobrar um, se Deus não deixasse um remanescente, não deixasse os poucos ali, que ainda assim acreditavam, estavam firmes no Senhor. Versículo 10, ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Aqui é uma comparação que ele está fazendo com a Judá e Jerusalém. Ouve aí, príncipe de Sodoma e Gomorra. Então assim, olha como é que eles estão sendo chamados, porque é uma comparação de como eles estavam vivendo espiritualmente, como Sodoma e como Gomorra. Agora, do versículo 10 ao versículo 15, lê alguém por favor, versículo 10 até o versículo 15. Versículo 10, perdão, versículo 11 até o versículo 15. Lê alguém por favor. Vamos ver a questão superficial religiosa. A gente está vendo aqui o estado que eles estão, os seus pecados. Agora vamos ver a prática espiritual que eles estão vivendo, a religiosidade. Lê alguém por gentileza aí, por favor. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, e viesse a pisar os atos? Não continueis a fazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as luas novas do sábado, das convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas e estou cansado de suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que me supliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-nos, purificai-nos, tirai a maldade de vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer mal. Amém, obrigado, tá? Solta aí, obrigadão. Então, quando a gente olha aqui do versículo 13 ao versículo 15, a gente vê que ainda aqui nos versículos 5 e versículos 6 e 7, ainda que eles estivessem vivenciando normalmente nos seus pecados, nas suas transgressões, quando a gente olha aqui para o versículo 11, 12 e 13,
eles ainda continuavam fazendo a sua prática religiosa normal. Cumpria as festas de sábado, lua nova, levava o sacrifício da oferta de pecado, ou o sacrifício de uma oferta pacífica, enfim, ainda cultuava a Deus, faziam orações, mas nada disso tinha valor nenhum, era em vão. Por que era em vão? É só você olhar para os versículos atrás e você vai ver o estado como eles estão. Como é que uma pessoa, eles estão enfermos, doentes, andando segundo os seus pecados, e mesmo assim estavam lá levando ofertas, fazendo orações, como se vivendo essa situação, como se eu já estou farto das suas ofertas, não ouço as suas orações, o que vocês fazem vão para mim, eu não quero isso. O que adiantar vocês fazer uma religiosidade superficial, quando na verdade o profeta aqui, ele convoca no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o que é mal. Ou seja, é um chamado para ser transformado. Eu não quero que vocês vivam essa religiosidade superficial, fazendo ofertas, guardando as festas da lua nova e do sábado, levando sacrifícios e orações, quando na verdade a minha alma já os aborrece, eu estou cansado. Deus estava falando assim, eu estou farto. Eu quero sim que vocês se purifiquem da maldade. Eu quero sim que vocês cessem de fazer o mal. O que adiantava? Eles faziam toda a prática religiosa, mas se a maldade estava neles, a maldade, o pecado, a transgressão, a blasfêmia e tudo mais, que adianta? Vocês precisam tirar o mal dentro de vocês. Diz mais, aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, o carmesim vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Se quiseres ouvides, e comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado a espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha, se vocês quiserem comer essa terra, vocês têm uma condição. Eu faço, ainda que seu pecado seja vermelho como carmesim, mas eu posso fazer você ficar branco como a neve. Ou seja, purificação. Era Isaías chamando aquela nação adúltera, pecaminosa, dizendo, olha, vocês podem tornar-se santos de novo, vocês podem fazer o que é reto, vocês podem parar de oprimir o órfão, a viúva, vocês podem fazer o que é reto, mas para isso vocês precisam ouvir a palavra do Senhor, e aí sim, vocês vão comer o melhor dessa terra, e aí sim, Deus abençoaria Judá e Jerusalém. Como na verdade, a gente olha aqui, mas se você for rebelde, a espada vai cantar para o seu lado. E aconteceu mesmo. Mas se você for rebelde, a espada do Senhor será contra vocês. Agora, olha o versículo 21. Não sai do capítulo 1. Tem muita, né? Eu estou tentando aqui só uma coisa superficial para a gente poder dar seguimento aqui. Vamos lá. Como você fez a prostituta a cidade fiel? Aqui é Isaías falando aqui para o povo de Judá e Jerusalém. Uma comparação com uma prostituta. Olha como é que vocês fez com uma prostituta a cidade fiel, que estava cheio de retidão, cheio de justiça onde ela habitava, mas agora cheio de homicídios. Olha como é que vocês estão agora. A tua prata se tornou escória, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre após salários, não faz justiça a órfãos, não chega perante ele a cauda das viúvas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, forte Israel,
consolar-me-ei acerca dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra a minha mão, purificarei inteiramente as tuas escoras, e tirarei toda impureza. Restituirei teus juízes, como era antes, os teus conselheiros, como antigamente. Então se chamará a cidade de justiça, cidade fiel. Ou seja, tudo isso se eles voltassem para Deus. Se vocês voltar para mim, vocês vão ter juízes para andar corretamente, os seus príncipes vão andar segundo a palavra, vocês vão ser uma cidade cheia de retidão, mas para isso vocês precisam voltar para mim. Era isso que o profeta estava dizendo para eles, tá? Vamos aqui para o capítulo 2, rapidamente aí para o capítulo 2, vamos lá, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Muitos povos dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e atentamos às suas veredas, porque de Sião sairá a lei, Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá juízo sobre as nações, repreenderá muitos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Não levantará espada nação por nação, nem aprenderá mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Meus amados, aqui se refere ao reino do Messias, em que muitas nações irão em busca dele, do seu conhecimento, onde as guerras vão ser cessadas, onde armas vão ser trocadas por, como diz aqui o texto aqui, no versículo 4, muitos se converterão aos seus enxadões em lanças, muitos dos povos, estes converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices, ou seja, trabalho no campo. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde ao casa de Jacó. Isso aqui é uma profecia futurística. Isaías 700 e tantos anos antes de Cristo. E muito mais para frente é uma profecia, é uma promessa desse reino messiânico. Isso vai acontecer. O nosso Cristo vai assentar no trono de Davi, seu pai. Ele vai reinar. As nações vão até ele, e a terra vai encher do seu conhecimento. Uma profecia. Então, mesmo o lugar em que, se a gente olhar para o capítulo 1, é uma terra desolada, é uma terra cheia de pecado, é um povo rebelde, mas essa mesma cidade lá no futuro, ela vai servir de uma grande referência. As nações vão lá, o conhecimento do Senhor, o nosso Cristo vai assentar sobre o trono, ele vai reinar com vara de ferro. Quando olhamos aqui agora, vamos aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo 3 e no capítulo 4, há um juízo de Judá e de Jerusalém. Os irmãos olharem aqui no versículo, leia por gentileza aí, Isaías capítulo 3, versículo 8. Isaías capítulo 3, versículo 8. Ele também professor de Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Lê o 9. O parecer do seu rosto testifica contra ele, e publicam os seus pecados como Sodoma. São, não o dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Ainda assim, esse povo aqui de Judá estava tropeçando e Judá caiu. Então, o estado espiritual de Judá era isso. Era isso que Isaías estava vendo. Embora Isaías havia profetizado, havia dito o estado espiritual, havia inúmeras vezes falado, isso não adiantou.
porque Deus fez o juízo dele. Realmente aconteceu. E Judá e Jerusalém só foram aprender depois que foram para o cativeiro, depois que eles mudaram a sua mente, entenderam, poxa, não, quando nós vamos voltar para o templo do Senhor, voltar a reconstruir a cidade, voltar para a nossa pátria, e mesmo assim, quando eles voltam, eles se corrompem. Mesmo assim, se você ler o livro de Esdras, está lá. Esdras fica tão doido que ele até arranca, né, seus cabelos, a sua barba, ele puxa, porque ele viu o povo se misturar de novo. Então, ainda depois do cativeiro, quando eles voltaram, e mesmo assim, não aprenderam. Mas aí isso é uma outra história. Vamos continuar aqui, meus amados. Vamos pular para o capítulo 6, rapidamente. Leia alguém do versículo 1 até o versículo 3, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sepulcro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Obrigado, irmã. Então, olha só, nessa situação em que Isaías está vivendo, agora ele tem um chamado, mas agora no chamado ele tem uma visão extraordinária. A terra estava doente, os moradores de Judá e Jerusalém andando nos seus pecados, e o profeta Isaías, que via muito ali em torno do palácio, um influente, ele vai ter uma chamada. Nessa chamada ele vai ter uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Era aquele rei que eu havia dito que havia, depois de ter transgredido contra o Senhor, ficou com uma lepra aqui na testa, morou numa casa solitária até o dia da sua morte. No ano em que ele morreu, como diz o texto, e morre o rei Uzias, que aí no lugar dele vem Jotão. Mas quando ele morre, quando morreu um rei, quando morreu um líder, Deus chama Isaías com uma visão. Você imagina, embora Uzias tenha transgredido tal feito que ele fez, mas Uzias, ele foi um cara temente a Deus, fez boas obras, mas no dia da sua morte, no dia que ele morreu, Deus dá uma revelação para Isaías. Interessante, diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o templo estava cheio, se encheu o templo. Aqui agora Isaías está vendo o trono do Senhor. Diz mais que ele viu serafins por cima dele, do trono de Deus. Aí aqui você olha o versículo 2, a descrição de serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e as 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. É interessante que ele tem uma visão, e aqueles seres angelicais dizendo que a terra estava cheia da glória de Deus, que Deus é santo, mas ele está no meio de um povo pecador, de um povo iníquo, e ele tem uma visão celestial, ele tem uma visão do trono do Senhor, ele tem uma experiência, que diz o texto aqui, em um dos umbrais da porta, ou seja, umbrais é aquilo que fica em torno da porta do templo, se movia com a voz do que clamava, e a casa, o templo, se encheu de fumaça. Aí o mais interessante, no versículo 5, então disse eu: ai de mim que vou perecer. Poxa,
Aí Isaías, olha, eu vou perecer. Uma visão dessa, eu vi seres angelicais, vi o trono do Senhor, vou morrer. Não vou subsistir na presença dele. E aí, ele diz assim: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. Aí quando você olha para o capítulo 1, olha o estado espiritual do povo de Judá e Jerusalém. Por isso aqui que ele fala, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Se você olha para o capítulo 1, você vê o estado do povo. Quando a gente fala assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, é só você olhar para o capítulo 1, você vai ver o estado espiritual de Judá e Jerusalém. Aí ele fala, olha só, eu habito no meio desse povo aqui. Mas o texto diz que mais um dos serafins voou, trazendo uma brasa, tirando do altar uma tenaz. Uma tenaz é como se fosse um objeto. Como é que eu posso explicar aqui? Uma tenaz é como se... Deixa eu tentar aqui descrever aqui como... É como se fosse mais ou menos isso aqui. Vai pegar no altar uma tenaz, vai retirar e vai colocar na boca do profeta, vai purificar os seus lábios, e vai tirar com esse instrumento aqui, ó, um instrumento de ferro, e vai tirar do altar da brasa e vai levar até a boca do profeta. Aí diz aqui, ó, e tocou a minha boca. Aquela brasa ardente foi, ó, purificou os lábios dele. Até ele reconhecia, eu habito no meio de um povo impuro. Ai de mim também que eu sou um impuro. Até ele, depois da visão, ele reconhece também que está na mesma situação, fala, poxa, mas Deus vai, calma aí. Aí o ser angelical que ele vê voando sobre o trono, vai lá e pega uma tenaz e pega uma brasa e ó, purifica. E aí o profeta Isaías recebe a sua purificação do seu pecado, e aí ele reconhece que foi tirado. Que experiência tremenda, irmão. Que experiência que esse homem teve de ver o trono de Deus, os serafins voando acima do trono, ver esse objeto sendo tirado do altar, colocando uma brasa sobre a sua boca, e ele passando por uma purificação. Interessante, não tem como você ter uma experiência espiritual não ser purificado depois, né? Depois de ver tanta coisa assim, você receber uma transformação, a purificação, e somente o Deus de Israel pode promover isso. Interessante, só Deus pode nos purificar, transformar. E assim o profeta Isaías teve essa grande experiência, e assim ele foi. Aí diz aqui no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Bom, você está purificado, você teve uma experiência, mas ele fala, mas e aí, vou enviar quem? Aí falou, aí qual foi a resposta do profeta? Então disse ele, versículo 8, eis-me aqui, envia a mim. Depois que ele passou por essa experiência, ele falou, me envia. Interessante, né? Depois que ele passa por essa experiência, essa purificação, ele falou, eu quero, me envia então. Ainda que o povo seja de impuros lábios, ainda que o povo ande segundo as suas transgressões, eu quero, me envia. E agora, você vê no versículo 9, 10, 11, o povo, mesmo com a mensagem, mesmo com profetas, esse povo não mudou. Não mudou. Eles engordam esse povo o coração, endurecem os ouvidos, eles endurecem o coração.
Infelizmente, esse povo aqui, claro, como eu falei, tinha remanescente, tinha, mas boa parte não recebeu uma transformação. Continuando. Capítulo 7. Capítulo 7, uma profecia sobre Israel e sobre a Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acais. Bom, vamos ver agora, você passa o reinado de Uzias, de Jotão, agora para o reinado de Acais. Vamos voltar lá no capítulo 15 do livro dos reis de Israel. Vamos no capítulo 15. Não, capítulo 16. Capítulo 16. Aonde é mencionado o rei Acais, ele também é mencionado aqui no livro do profeta Isaías. Leia o capítulo, só o versículo 5, capítulo 16, só o versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Beca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Ó, no versículo 7, olha aqui. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me da mão do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Ele tomou Acais, prata, ouro, que se achou na casa do Senhor, dos tesouros do rei, e mandou um presente à Síria. O rei da Síria deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou e levou o povo para aqui, e matou o rei Zim, que era o rei da Síria. É engraçado que esse rei Acais aqui, ele não ouviu a voz do Senhor. Ele preferiu fazer uma aliança com o rei pagão, Tiglat-Pileser, ao invés da vida do profeta. Por quê? Porque esses dois reis, da Síria e do reino do norte, se levantaram contra esse rei aqui, Acais. O que ele faz? Ele, ao invés de tomar conselho do profeta, ele vai em busca do rei da Síria para vencer a batalha. Ele prefere tirar do tesouro da casa do Senhor. Ele prefere tirar os tesouros. Ele prefere enviar presentes para o rei da Síria do que confiar em Deus. Ele prefere fazer uma aliança com o rei pagão do que fazer a vontade do Senhor. Olha aqui no capítulo 7 agora, no capítulo 7 de Isaías, vamos lá agora. Eu só li esse texto para você entender, aqui no capítulo 7. Lê alguém, por favor, versículo 1 até o versículo 2. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e Rezim, rei da Síria e Beca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrearem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança contra isso. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Continua, por favor. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear de Ajude, saiam ao encontro de Acais ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do laveiro. E dizem: toma cuidado e aquietai-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois pedaços de instituições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias. Quando a Síria tentou para ti
então façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não se desistirá, nem tampouco acontecerá. Solta aí. Você vê que esses dois reis, eles tomam conselhos para tentar derrubar Acais. Mas é interessante é que esse Acais aqui, o que ele faz? Ele não confia em Deus. Ele vai fazer aliança com quem? Com o rei da Síria. Mas é interessante que antes disso acontecer, dele fazer essa prática de aliança, olha o versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o embaixo das profundezas, ou acima nas alturas, pede um sinal. Acais, porém, disse: não pedirei, e nem tentarei o Senhor. Então disse ele: ouvi agora a casa de Davi, pouco vós afadigueis, homens, senão que ainda afadigueis também o meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e darás à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal. Ele escolheu bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal, ele escolheu bem, que de fadas será desamparado os dois reis. Quando a gente olha para essa profecia aqui, a gente já imagina aquele texto de Mateus, né? Eis que virá nascer uma virgem, o Emanuel, o Deus conosco. Quando na verdade esse texto aqui tem duplo significado, porque aqui ele está tratando o seguinte: olha, fique tranquilo, Acais, porque num tempo de 3 anos, ou seja, no tempo que uma virgem gerar um filho, e mais 2 anos, quando um menino souber fazer o bem e rejeitar o mal, eu vou derrubar os 2 reis. Eu vou destruir o rei da Síria e vou derrubar o rei de Israel. Eu venci os 2. Ou seja, no espaço de 3 anos, uma mulher dá luz, são 9 meses, mais 2 anos, ou seja, 3 anos. Ou seja, antes em que ele saiba escolher o bem, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal. Ele escolheu bem. Está falando de uma criança aqui, com 2 anos, 3 anos ali. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal, ele escolheu bem, a terra que tifadas será desamparada dos seus 2 reis. Quais são esses reis? O rei da Síria e o rei de Israel. Então, no espaço de 3 anos, fique tranquilo, esses 2 reis vão ser derrubados. É isso que ele estava querendo dizer. Porém, também nesse mesmo texto, a gente vai lá em Mateus. Você vê que Deus dá um sinal para o profeta, Deus usa o profeta Isaías para falar com Acais. Esse rei aqui, tá? Que você vê depois que ele passa o fio do fogo, anda segundo os pecados dos reis de Israel, faz o povo transgredir. Antes de isso acontecer, você vê que Deus usou o profeta para falar com ele. Fique tranquilo, cara. Eles estão tomando conselho contra você, mas em espaço de 3 anos, fique tranquilo que eu vou vencer. Porém, o que o rei Acais faz? Ele vai fazer aliança com quem? O rei da Síria, Tiglat-Pileser. Vai tirar dos tesouros, vai dar presentes para o rei. Ao invés de esperar com fé em Deus, não, ele vai fazer aliança com o rei pagão. E aí só piora a sua situação. Porque depois em Damasco ele vê um altar pagão, um altar, ele pede para fazer o altar que está lá, ele traz para Jerusalém uma cópia de um altar pagão para trazer do lugar onde ele tem que ser. O altar do Senhor é um altar pagão. Então esse rei só cometeu. Só Jesus. Vamos lá, Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, leu aqui, por favor, versículo 21 e o versículo 24. Dará a luz um filho, e
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Eis que havia de considerar a vida, chamá-lo a obra no nome de Emanuel, traduzindo Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor ordenara e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, hoje com o nome de Jesus. Amém. Então você vê que aqui foi dito do profeta Isaías lá, o profeta para o rei Acais, você vê que tinha duplo sentido ali. Aqui é uma profecia já para a vida do Cristo, mas também era uma profecia também para a derrubada de dois reis. Interessante. Um outro texto também para reforçar que na verdade o profeta Isaías, embora seja um profeta que trazia juízo, trazia a ira de Deus, né, para que os povos se convertessem, trazia a sentença, juízo, mas também como profeta que relatou, que escreveu profecias do futuro, são as profecias chamadas de profecias messiânicas. Então, eu queria chamar o profeta que faz relatos, né? Deus assim o inspira para falar sobre o futuro do Messias. Aqui no profeta Isaías você fala sobre o reinado do Messias, fala sobre o nascimento do Messias. Aqui nós temos também um outro texto, abra aí Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Aqui é mais uma profecia messiânica a respeito do Cristo que é divino, que já veio. E no decorrer dos capítulos, meus amados, você tem sentença de juízo para Judá, para Israel, para Síria, Babilônia, os Moab e vários capítulos aqui mais para frente, você vai ver muitas profecias a respeito do juízo de Deus sobre as nações vizinhas, as nações pagãs, tá? A gente, no decorrer do livro, você vai ver as injustiças que eram praticadas por Israel e por Judá, a falta de acolhimento, a falta de amparo para as viúvas, para os órfãos, o adultério espiritual adorando a outros deuses. Você vê Israel e Judá praticando o que era mal perante os olhos do Senhor, e isso não fez com que Deus não punisse, mas porque puniu também. Se a gente olhar para o reino do norte foi punido, foi levado cativo, o império assírio espalhado. Você vê o reino do sul também, que foi levado cativo para a Babilônia, por forma de punições do Senhor contra Judá, Jerusalém e as 10 tribos de Israel. Então Deus, embora tenha falado por muitos profetas, embora tenha falado, profetizado, tantas outras coisas, mesmo assim o povo recebeu o seu castigo, recebeu aqui a sua recompensa, né? Já que abandonaram o Senhor, se desviaram do caminho do Senhor, e assim tiveram a sua recompensa. Vamos ver aqui no capítulo 10, olha o que diz aqui, lê alguém por favor, o versículo 1 ao versículo 4, no capítulo 10. Há de te decretam leis injustas, e os escrivães que
para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós, outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Então você vê aqui a prática das ameaças contra o reino do norte. Isso aqui é o profeta Isaías dizendo sobre o reino do norte. Olha o que eles estavam fazendo. Olha as atitudes que estavam fazendo espiritualmente falando. Agora, olha a punição deles também. Vamos aqui ver o segundo livro do rei de Israel. Mais uma vez, vamos ver a punição que Israel teve. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 17. Versículo 5 ao versículo 8. Deus usou o profeta Isaías sobre a ruína, sobre os pecados de Israel, mas mesmo assim eles não se atentaram para o Senhor, não se converteram dos seus maus caminhos, e aí chegou o acerto de conta. Abra aí, por gentileza, o capítulo 17. Lê alguém, por favor, do versículo 6 ao versículo 8. No ano de Oséias, o rei da Síria tomou... Parece até que foi combinado, mas foi não. Está bem afinado dele. Tomou Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez habitar em Alá e Abô, junto ao rio Jordão, nas cidades dos judeus. E sucedeu assim, quando os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. Eles fizeram subir a terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel que eles fizeram. Agora leia o versículo 14. Porém não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais. Não, perdão, lê o versículo 13, fica melhor, 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos Continua. os profetas. Olha aí. Dizendo: cometei os vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e eu enviei pelo ministério do meu servo dos profetas. Continua. Porém, não deram ouvir, antes de endurecer a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu conselho, que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos, como que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, ficaram vanos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizesse como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram uma imagem de fundição dos bezerros e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, iam em agouro, e venderam-se para fazer o que parecia mal ao olho do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão só a Judá. E até Judá não guardou o mandamento do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel
Obrigado, irmão. Resumindo, está aqui. Judá, Jerusalém, Israel. Está aqui. O motivo nas quais eles foram levados para a Síria, no caso o Reino do Norte, e o Reino do Sul para a Babilônia. Está aqui, está descrito aqui. Quantos profetas Deus usou para Judá, para Jerusalém? Quantas vezes Deus alertou? Várias vezes. E mesmo assim não se converteu dos seus maus caminhos. Está aqui. Então, se você quiser fazer um raio-x do reino de Israel, de modo geral, está aqui. Por que eles foram levados cativos? Por que eles foram punidos? Por que eles tiveram que passar por tudo isso? O motivo está aqui. Então, Deus falou, Deus avisou? Avisou. Mas, e qual foi o final? Humilhado, levado cativo, prisioneiro, debaixo de um outro governo. Era um governo propriamente independente. Quando você via reis que andavam com o Senhor, você vê que o povo prosperava, a mão era com o rei. Você vê que o Estado era independente, não ficava subjugado por ninguém, mas quando o rei e todo o povo andava fora da presença do Senhor, subjugado, pagando imposto, depois levado, deportado, sendo escravo. Olha só isso aqui, cara. Tudo isso são resultado da desobediência que tanto Israel, tanto Judá e Jerusalém cometeram. E aqui, isso aqui é só apenas um resumo de que essas nações, o que eles fizeram, o que eles cometeram, tiveram a sua recompensa. Meus amados,